Hoje existem só ruínas, mas Esparta já foi uma grande potência na Grécia Antiga, junto com a sua rival Atenas. Vamos falar sobre a educação em Esparta, como sempre, nos baseando em diversos textos. Começaremos com o texto A Ascensão de Atenas, a história da maior civilização do mundo, do Anthony Everett. Ele vai contextualizar nesse livro o surgimento de Esparta. Então ele começa assim: nos anos 700 a.C., muitas comunidades gregas sentiram a necessidade de adquirir terras mais férteis, provavelmente devido ao aumento de sua população. Havia muitos desertos e pouquíssimos acres produtivos. A maioria exportava o excedente de cidadãos, enviando-os para fundar colônias ao longo da costa do Mediterrâneo. Lá eles ficaram, escreveu o famoso filósofo ateniense Platão, como sapos em volta de um lago. Esparta, naqueles dias, até onde sabemos, era uma cidade-estado como qualquer outra, mas escolheu uma solução diferente para vencer o desafio. Expandiria suas fronteiras localmente, no Peloponeso. Começou um processo de conquista e de assimilação de seus vizinhos. Primeiro, criou até 30 assentamentos dependentes na planície laconiana, cujos habitantes eram chamados periecos, pessoas que vivem ao redor. Eles eram responsáveis por toda a manufatura e outros serviços de que Esparta precisava. Também podiam ser convocados para o exército, mas não tinham o prestígio do cidadão espartano. O passo seguinte foi se deslocar para o sul, ao longo do rio Eurotas, pelos pântanos, até o mar. Aqui se formou um segundo grupo de dependentes, os ilotas, provavelmente assim denominados a partir da aldeia de Elos, ou Charco. Eram membros de uma população derrotada e, como tal, propriedade do Estado espartano. Recebiam instruções de onde morar e tarefas específicas. No entanto, não eram de propriedade dos espartanos. Os ilotas trabalhavam nos campos e podiam ser recrutados, embora sua lealdade fosse suspeita e fossem alocados com cautela. O grande prêmio estava nas montanhas, a oeste, na ampla e produtiva planície de Messênia. Se ao menos isso pudesse ser anexado, os problemas econômicos de Esparta terminariam. Haveria comida suficiente para todas as bocas famintas e uma melhoria do padrão de vida. De fato, no estágio grego restrito, ganharia a estatura de uma grande potência. Poucos detalhes sobreviveram, mas entre 730 e 710 a.C., Esparta lutou e venceu uma longa e dura guerra contra os messênios. Tirteu cantou: capturamos Messênia, da ampla planície Messênia, boa para arar, boa para plantar. Lutaram por ela por 19 anos inteiros, incansáveis, incessantemente, com todo o coração. No 20º ano, segundo o relato, o inimigo abandonou o último reduto, uma fortaleza quase inexpugnável, no Monte Itome, o mais alto dos picos gêmeos que se elevam na planície, a cerca de 800 metros. Muitos messênios fugiram de sua pátria para a segurança da Arcádia, no norte do Peloponeso. Foi uma vitória decisiva, mas os espartanos perceberam que haviam arrebanhado mais do que poderiam administrar. Como conseguiria manter seu prêmio diante da amarga oposição dos messênios que haviam restado? A questão recebeu grande relevância quando, cerca de 50 anos depois, os messênios aproveitaram uma derrota de Esparta nas mãos de Argos, uma potência do norte do Peloponeso, e o descontentamento em Lacônia. Revoltaram-se, mas foram derrotados mais uma vez. Os espartanos decidiram que teriam de se transformar em uma sociedade totalmente militarizada, se quisessem ter a chance de manter seus povos escravizados, sob seu controle permanente. Introduziram uma série de reformas radicais.
O crédito é tradicionalmente dado a um líder chamado Licurgo, mas é provavelmente uma figura lendária. Certo? Então, vejam, esse é o contexto histórico que faz com que a Esparta se diferencie de outras cidades-estados gregas, em especial de Atenas. Então, a sua história, a sua estrutura econômica e política vão condicionar a forma da educação espartana, né? Segundo o método, né, que nós utilizamos, que é do materialismo histórico. Vamos agora para outro texto, História da Grécia, de M. Rostovtsev. Ele vai nos dizer o seguinte: segundo a tradição espartana, né, o sistema espartano é atribuído a um único reformador, Licurgo, provavelmente um personagem mítico. Ainda assim, é bem possível que a tradição esteja certa ao considerar o último sistema, que sabemos ter existido entre o VI e IV séculos, como resultado de uma ou várias reformas realizadas sucessivamente. Podemos supor que essas reformas tiveram início entre os perigos e dificuldades das guerras messênias, quando os habitantes foram obrigados a usar toda a sua força para salvar o reino. Então veja, a estrutura política de Esparta foi resultado de uma opção diante de uma grave crise gerada pelas chamadas guerras messênias, que já falamos anteriormente. A principal característica do sistema é a seguinte: um grupo residente em Esparta e chamado espartano dominava a população muitas vezes mais numerosa. Parte dessa população subordinada recebia o nome de ilotas. Eles viviam em fazendas isoladas no domínio da cidade e em algumas regiões da Messênia conquistada. Sua posição era de escravos do Estado, e as famílias dos espartanos utilizavam seu trabalho. Outra parte era chamada periossi, ou provincianos, ou seja, os periecos. Eles viviam na Lacônia e na Messênia, nas cidades e domínios destas. Gozavam de liberdade pessoal e certa dose de autogoverno, mas nos assuntos políticos e militares estavam inteiramente subordinados ao grupo dominante. Não sabemos como surgiu esse sistema. É bem provável que houvesse servos na Lacônia durante o domínio dos greco-egeus e que os dórios tivessem adotado a instituição. Alguns dos messênios foram reduzidos à escravidão, após a chamada mencionada conquista espartana. Também é provável que o status de periossi, periecos, fosse devido à conquista em determinada época de cidades independentes, que foram então unidas a Espartas como aliados, porém inferiores. A já citada reforma da Constituição espartana não criou essas duas classes inferiores. Seu objetivo foi mais propriamente mudar a organização da classe governante e definir precisamente as relações entre ela e as outras duas. Ela foi, do começo ao fim, uma reforma predominantemente militar, com vistas a uma organização militar para a classe governante, que, provavelmente, era idêntica ao grupo de conquistadores dórios. O sistema reteve alguns remanescentes da época em que Esparta também era governada por um grupo de famílias aristocráticas. Assim, os reis, 2 reis, um de cada uma das famílias nobres, dos Europôntidas e dos Agíadas, ainda estavam à frente do governo. Também havia um grupo chamado Gerúsia, o Conselho de Anciãos, composto de 30 membros, incluindo os 2 reis. Esses membros eram tirados de um grupo definido de famílias nobres e formavam o principal instrumento de governo. Mas ambas essas instituições eram relíquias. O poder real pertencia à Pela, ou Assembleia Popular, composta de todos os espartanos adultos que possuíam direitos integrais de cidadania e serviam na cavalaria e infantaria do exército. Eles elegiam o conselho e também os éforos, administradores, que eram os governantes reais do país. A peculiaridade de Esparta não era a constituição, ou seja, sua estrutura política, Era a criação de uma organização social absoluta e única, destinada a aumentar o poderio militar do país. Todas as relações sociais e econômicas eram baseadas na subordinação total do indivíduo ao Estado e na transformação de toda a classe dominante no exército permanente,
pronto para iniciar uma campanha a qualquer momento. Todo espartano adulto era, acima de tudo, um soldado. Embora possuísse uma casa e família, ele não morava lá, e seus dias não eram despendidos na manutenção da sua família ou em trabalho produtivo, mas inteiramente dedicados ao treinamento militar constante. Todo espartano adulto se alistava numa das divisões militares do exército, dos cidadãos, onde era obrigado a participar das refeições em comum. O Estado, como todo o seu tempo era ocupado pela sua vida social e pelo treinamento, o Estado o exonerava de seus cuidados materiais, mantendo-o e a sua família, com os cuidados materiais. Isso era feito dando-se a cada homem considerável lote de terra, juntamente com uma ou mais famílias de ilotas. Estes eram obrigados a fornecer ao seu dono e à sua família uma quantidade anual fixa de alimentos e trabalhar como seus servos, na paz ou em campanha. Parte do tributo dos ilotas era usado para pagar a inscrição do espartano em seu clube e parte era destinada à manutenção de sua família. Então isso vai caracterizar a formação dos espartanos, o processo educacional. Desde a primeira infância, o espartano era educado para viver para o Estado. Um menino nascido numa família assim, se julgado saudável por uma comissão especial de anciãos, passava imediatamente à supervisão pública. As crianças deformadas ou doentes, meninos ou meninas, eram enjeitados pelo governo, quando então morriam ou eram recolhidas por algum ilota caridoso. Até a idade de 7 anos, as crianças recebiam os cuidados de suas mães e de amas especiais do governo. Aos 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e ingressavam num grupo militar, comandado por um jovem espartano, onde aprendiam a marchar, ginástica, música e leitura. Comiam alimentos simples por eles mesmos preparados e suas camas eram de palha que eles próprios colhiam nas margens do Eurotas. Para seu benefício, constantemente se realizavam competições de ginástica e militares. Para desenvolver independência, sagacidade e destreza, eram encorajados a roubar, sobretudo alimentos. Porém, um ladrão mal sucedido era impiedosamente surrado, não por roubar, mas por ter sido descoberto. As meninas praticamente recebiam o mesmo curso de exercícios físicos dos meninos, para que as futuras mães de espartanos pudessem ser saudáveis. Após o casamento, elas levavam uma vida relativamente ociosa na casa do marido. Aí nós estamos vendo uma divisão de gênero em Esparta. É uma polêmica muito grande em relação a isso, se as mulheres teriam direitos ou não, se as mulheres espartanas eram superiores ao restante das mulheres gregas, certo? Mas não é o nosso objetivo central aqui. O interessante, vejam, e essa era a camada superior, a classe dominante. Temos o fundamento, ou seja, a classe sobre a qual se baseava toda a estrutura econômica, que eram os ilotas. E olha como eles eram tratados. Moral e socialmente, a posição dos ilotas era deplorável. Eram escravos absolutos do Estado e mantidos sob constante supervisão. Periodicamente, os mais vigorosos dentre eles eram assassinados. Os espartanos mais prudentes e inteligentes eram mandados como agentes secretos do governo, aparecendo onde eram menos esperados e matando os ilotas indesejáveis sem julgamento. A posição econômica dos ilotas não era tão ruim. Seu tributo de produção aos seus senhores era estritamente definido e não era oneroso. Tinham inteira liberdade para melhorar sua terra e acumular poupanças. Mas os perióci, certo? Ou seja, os periecos, estavam em situação muito melhor. Proibiam-se aos espartanos dedicar-se ao comércio e à indústria, e não eram encorajados a vender suas terras, mesmo quando divididas em lotes. Portanto, os perióci monopolizavam todos os negócios do país, exploravam as ricas minas de ferro da Lacônia, fabricavam as armas para o exército, implementos para a agricultura e artigos para uso doméstico. O comércio também estava exclusivamente em suas mãos. Contudo, os espartanos não aprovavam o comércio internacional e procuravam fazer que os produtos nacionais satisfizessem suas necessidades. Eles temiam que as mercadorias estrangeiras trouxessem consigo novas exigências e novas ideias.
Pela mesma razão, mantinham as moedas cunhadas em ferro, como único meio de intercâmbio reconhecido, embora naturalmente não fosse corrente fora de Esparta. Os espartanos vigiavam atentamente os visitantes estrangeiros e recorriam livremente à deportação das pessoas indesejáveis de outros países. Esse espírito tendia a isolar Esparta do resto do mundo. Ela se tornou independente, uma potência quase que exclusivamente terrestre, com um forte exército, mas sem navios para a guerra ou comércio. Né? Então, para essa estrutura, né, econômica, para essa formação social, nós temos uma educação estritamente especial. Né? Detalhando mais, nós vamos para o texto da História da Civilização, volume 2, Nossa Herança Clássica, do Will Durant. E ele vai dizer aqui, né? Primeiro ele vai dizer que havia uma eugenia, né? O que é eugenia? Eugenia era uma filosofia que vai surgir no século XIX e tudo, de melhoramento da raça, né, dos seres humanos. E ele vai dizer que existia essa eugenia em Esparta, né? Aqui, uma implacável eugenia. Não só a criança tinha de enfrentar de início o direito paterno de infanticídio, né? Ou seja, se fosse deformada, não tivesse de acordo com os padrões espartanos, né, eram eliminadas, como ainda ser apresentada perante um conselho estadual de inspetores, e toda criança que parecesse defeituosa era lançada do alto de um penhasco, do monte Taigeto, indo despedaçar-se contra as rochas no fundo do abismo. Outro processo de eliminação, provavelmente, era o hábito espartano de acostumar as crianças ao frio e ao desconforto. Homens e mulheres eram obrigados a levar em conta a saúde e o caráter dos que escolhiam para desposar, até um rei. Os maridos eram estimulados a ceder as esposas a homens de tipo excepcional, a fim de que aumentasse o número de crianças perfeitas. Maridos enfraquecidos por doenças ou pela idade tinham o dever de convidar homens fortes e jovens para auxiliá-los a constituir uma prole sadia, né? Aqui já entra uma outra questão, né? Como as concepções morais são produto das relações sociais. E aqui ele vai falar da idade, o processo da de 100 anos e tudo, mas vai dizer aqui mais adiante. Ensinavam os meninos, né, a ler e escrever, mas apenas o suficiente para não ficarem analfabetos. Quase ninguém adquiria livros em Esparta. Formar o caráter dos homens por meio de hábitos inconscientes do que confiar na persuasão retórica. Essa era a essência da educação, né, espartana. O caráter era mais importante que o intelecto. A juventude espartana aprendia a sobriedade, e alguns ilotas recebiam ordens de embebedar-se para que os rapazes pudessem avaliar exatamente as consequências desse vício. Com o fim de prepará-los para a guerra, ensinavam-nos a foragear pelos campos e a obter próprios alimentos, ou a jejuar. Permitia-se o roubo nesses casos, mas ao ser apanhado, como dissemos, era em flagrante, constituía crime punível com a chibata. Em relação às mulheres, né? As meninas, embora pudessem ser educadas no lar, também estavam sujeitas ao regulamento do Estado. Deviam tornar-se parte em jogos violentos, corridas, lutas, arremessos de disco, lançamentos de dardo, para se tornarem fortes e sadias, aptas por conseguinte à procriação perfeita. Deviam apresentar-se inteiramente nuas nas danças e procissões públicas, mesmo na presença de rapazes, para que assim fossem estimuladas a bem cuidar do próprio corpo e para que seus defeitos fossem descobertos e corrigidos. Aqui é uma síntese, né, feita pelo Will Durant sobre a estrutura educacional de Esparta, certo? Para concluirmos, né, voltando ao livro inicial, a Ascensão de Atenas, tem uma história que ilustra muito bem a característica, né, da educação espartana, né, que é como é que os jovens eram formados, a tenacidade, essas coisas todas, né, os valores, né, guerreiros, né, como era a postura deles. Então vamos encerrar com essa leitura aqui, com essa citação. O jovem espartano sentia-se aterrorizado, mas estava determinado.
Ele não devia se deixar abater nem seus camaradas. Tinham instruções firmes de seus treinadores oficiais de roubar onde e o que pudessem. Seu único crime seria se fosse descoberto. Os outros jovens, com a mesma idade, haviam roubado uma raposa mansa e lhe dado para cuidar. Quando os donos foram procurar o animal, o jovem segurou a raposa debaixo do manto. O animal, assustado, lutou para escapar, começou a mordê-lo e dilacerou seus intestinos. O jovem não se moveu nem fez barulho para evitar que fosse descoberto. Os donos foram embora e seus amigos viram o que aconteceu. Reprovaram sua estupidez. Muito melhor deixar o animal ser encontrado do que perder a própria vida. Não, ele respondeu, embora estivesse mortalmente ferido. Melhor morrer sem ceder à dor do que salvar a vida e viver em desgraça para sempre. Essa famosa parábola servia de lição para os jovens espartanos. Certo? Então esse era o perfil da educação espartana. O que é importante destacar? Primeiro, que a forma, o modelo educacional é condicionado pela estrutura das relações sociais, né? Que são respostas às necessidades econômicas de determinada população, de determinada região, de determinada estrutura política, certo? Então, a educação, mesmo fazendo parte do mundo grego, a especificidade da educação espartana responde à natureza, né, específica de suas relações sociais e econômicas. Então, essa primeira uma coisa que devemos sempre levar em consideração quando analisamos qualquer forma educacional, seja na Grécia Antiga, seja no Egito, seja na Idade Média, seja na época moderna ou contemporânea. Até a próxima.